Olá, pessoal, começando mais um episódio do Papo de Engenharia. E esse podcast chegou para a gente falar sobre o universo da construção civil. Estará aqui conosco arquitetos, empresários, engenheiros, qualquer pessoa ligada no ramo da construção civil. E esse episódio de hoje tem o patrocínio da Renge Arquitetura e Engenharia, a empresa que chegou para atuar no ramo da arquitetura popular e da engenharia diagnóstica. E também a gente tem como patrocínio Verde Vivo, uma empresa no ramo do paisagismo que já atua no mercado alagoano há mais de 40 anos. E está comigo aqui ao meu lado o co-hoster Jaelson Gomes. Seja bem-vindo, Jaelson. Muito obrigado, bem-vindo a você também que nos assiste. E, como sempre, eu estou me acostumando, né? Porque essa história de co-host, meu amor, como é que foi que botou esse apelido de mim? Acostumado a ser o hoster, tá vendo, amor? É isso mesmo, mas para nós é uma alegria. E para todos vocês que nos assistem, que nos acompanham, muito bem-vindo. E aqui eu vou apenas dar um apoio à nossa amada esposa, a host do Papo de Engenharia. E hoje estamos aqui com Jonso Pinto. Ele que é engenheiro civil, docente do curso de Engenharia Civil do SESMAC desde 2002, pós-graduado em Sistemas Construtivos Estruturais, Engenharia de Segurança de Trabalho, e ele não para. Atualmente, ele está graduando em Gestão de Obras e Engenharia Diagnóstica de Obras, e também ele é gestor da construtora Colil. Seja bem-vindo, Jonso. Oi, Renatinha. Oi, Jaelson. É uma satisfação estar aqui com vocês. Né? Um momento, né, que eu esperava, né, estar aqui com vocês. Até esse que papo, fim, até né, que Jonso? fim. Não é possível. Aconteceu, Esse homem, minha né? gente, esse homem. É muito difícil. Quase vinha um dia desse, mas aprove Deus ter sido hoje. Com certeza. Estou muito Bem-vindo, feliz Jonso. em estar aqui, tá? No podcast de engenharia. Então, vamos lá, vamos trocar bastante conhecimento, vamos conversar bastante, vamos fofocar. Né? E o bom é que Jonso é professor também, então essa parte deixa comigo, viu, Natinha? Toca a ficha aí nas tuas obras que eu vou aqui bater um papo com ele daqui a pouco sobre essa história da docência. Vamos embora. E hoje, você quer falar? E como a Renata falou, né? O Jonso não para, né? Atualmente, Rapaz, hoje, como ela falou, pós-graduação na área de gestão de obra, pós-graduação sempre estudando. Isso é em muito engenharia diagnóstica, sempre estudando. Isso é né? muito bom. E o conhecimento é o mais importante, né? O importante que é vale, o conhecimento, é o que vale. Muito Isso bom. que faz você ser esse profissional diferente que é, né? Boa. E o tema de hoje, Jonso, eu escolhi gestão de obras, né? Até porque você atualmente Tudo a ver. atua nessa construtora que é tão conhecida e está tão renomada aqui no nosso estado. E assim a gente vê como está evoluindo as obras. Se a gente for comparar os canteiros de obras de um tempo atrás para hoje, a gente vê uma diferença e uma evolução muito grande. Então, Jonso, eu queria que você definisse aqui, passasse aqui para a gente, né? O que vem a ser uma gestão de obras nos anos atuais. Renatinha, gestão de obra, né? Na realidade, é você gerir pessoas, gerir materiais, você gerir recursos, né? E permitir com que aquele projeto seja executado dentro de técnicas e estratégias na área de gestão, de modo que você consiga fazer com que a equipe e a empresa atinja aquele objetivo final, né? Trazendo um produto com qualidade, um produto que venha buscar a satisfação do cliente, né? E que mantenha o desempenho daquele produto. Isso aí é a gestão, né? É você planejar, é você coordenar e fazer com que realmente o objetivo seja alcançado. Né? Ô, Jonso, Fala. eu termino que me metendo mesmo, né? Mas eu achei tão legal a forma como ele colocou e já me veio uma curiosidade. Se fala hoje de gestão de obra, né? O tempo todo, e isso é interessante. A minha pergunta é, só cabe gestão de obra para construções pequenas ou só de médio e grande porte? Gestão de obra está para todos? Sim, gestão de obra está para todas, né? O tipo de construção. Por quê? Porque gestão é você planejar, você criar processos, você criar melhorias, né? Fazer com que a máquina gire como uma indústria, porque a construção civil é indústria. Então tudo tem que funcionar com processos, né? De modo que você consiga minimizar bastante os custos da obra,
mas criando processos que venham dar um bom desempenho, né, ao empreendimento. Né? Então, ela serve tanto para o pequeno empreendedor como para um grande empreendedor. Então, gestão é você construir com qualidade e ter resultado, porque você tem que construir com qualidade e ter o resultado final. Né? Ô, Janso, você já atua há quanto tempo como gestor de obras? Como gestor de obra, eu atuo desde 2002, né? Tanto Já como gestor 20 anos. como docente de engenharia civil há 20 anos. Né? Iniciei minha carreira na Construtora Nacional, né? Como estagiário, depois fiquei como engenheiro civil, e aí fui para a Construtora Penedo, passei 14 anos como diretor técnico da Construtora Penedo, e aí em 2016 eu fui convidado a fazer parte, né, da Construtora Colil, no qual hoje eu sou muito feliz em fazer parte dessa grande construtora, essa renomada empresa, que hoje, né, é líder de mercado. Né? E qual é a principal diferença que você vê, Johnson, nessa parte de gestão de obras de 2002 para agora, 2022? Qual é a principal diferença que você vê? A diferença é o avanço tecnológico. Né? Então, a construção civil ela vem avançando, né, de uma forma bem acelerada. Né? Como eu falei, é processos. Então, a tecnologia ajuda a melhorar o processo. Eu digo o seguinte, que a engenharia civil é muito ampla, mas a gente tem um grande parceiro na área de engenharia que chama engenharia química. Né? Se não fosse a engenharia química, o que seria da engenharia civil? Né? Você vê pela argamassa colante, antigamente se aplicava cerâmica na nata do cimento, né? Hoje tem argamassa colante, hoje você tem vários sistemas que você consegue ganhar velocidade de obra, né? E você consegue melhorar o processo, diminuir o número de patologias, e aí você começa a ter resultado. Né? A grande diferença é essa, é o avanço tecnológico. Muito bom. Johnson, a gente está também querendo, antes de aprofundar mais no nosso tema, conhecer um pouco do Johnson, né? A tua história é uma história muito interessante. Só na engenharia civil tem uma boa parte. Mas na tua vida, quando você começou a tua história como profissional, você já decidiu fazer engenharia ou você começou pensando em fazer outra coisa, outro curso? Porque acontece, às vezes, a pessoa começar num caminho e, de repente, mudar. A tua história sempre foi na engenharia? Você acha que ele poderia ser o quê, amor? Rapaz, curso de quê? De canto? Johnson, não, de canto eu acho mais difícil, Johnson. Agora, ele genuinamente tem cara de professor. Não sei se ele já começou como professor, né? Aquele cara de professor exigente. Mas qual foi a profissão tua primeira, assim? Já foi... Como tu começou a tua história? O meu sonho, né, sempre foi a carreira militar. Né? Sempre sonhei com a carreira militar. Tanto que hoje eu tenho um filho que ele é da ESA, né? Hoje ele é sargento das Forças Armadas, formado pela ESA. E eu comecei um sonho de servir a Marinha. Né? Quando eu tinha meus 15 anos de idade, eu cheguei a fazer a escola de aprendizes de marinheiro. Tive uma das melhores classificações no Brasil. Tive 2 oportunidades de ser. Hoje era para ser um capitão de fragatas. Né? E aí Caramba. Não deu para seguir a carreira da Marinha, porque a Marinha não quis ficar comigo. Mesmo tendo uma nota boa, tive várias oportunidades, mas por questão de daltonismo. Né? Lá no teste, né, de visão, eu fui 2 vezes reprovado no teste de daltonismo. E aí eu não confundo cores. Eu não sei o que é o vermelho, o que é o verde, mas eu não sei o que acontece que quando coloca aquelas bolinhas assim na minha frente para identificar o número, identificar o objeto. Tem alguns números e objetos que confundem a minha mente. Agora sabe? Eu descobri porque aquelas cerâmicas lá estão trocadas. Tem uma cerâmica lá que era para ser azul, agora tem vermelho. Agora eu descobri. Brincadeira. E aí eu ia para a Marinha, né? Não deu. E aí eu servi as Forças Armadas, né? Servi o NPOR. Né? Sou do NPOR, né? Sou segundo tenente da reserva, né? Formado pelo 59, pelo 549º Batalhão de Infantaria. E aí foi um aprendizado para mim, foi a vida militar. Né? A vida militar nos ensina muita coisa. Nos ensina a respeitar, nos ensina o que é hierarquia, né? E nos ensina a tratar melhor as pessoas. Né? Porque eu acho que você tem que tratar as pessoas, não é fazer com que as pessoas tenham medo de você, em si fazer com que as pessoas te respeitem pela pessoa que você transmite para ela. Né? Então, eu aprendi bastante. Eu acho que o Exército foi uma lição de vida para mim. O período que eu fiquei no Exército, para mim, foi
como é que eu posso dizer a você, foi um presente que eu ganhei na vida, né? Então, mas o meu sonho, né, seria a Força Armada, e aí não deu. Eu estudei para medicina. Então, Caramba, o cara tem uma estudei história. para medicina, e aí eu fiz o meu primeiro vestibular de medicina. E aí eu passei um ano trancado em casa, só estudando, e queria medicina, porque já que não tinha passado na Força Armada, né, porque eu queria ir para a Marinha. E aí eu fiz o meu primeiro vestibular de medicina, gostava muito de cálculo, eu era apaixonado por cálculo. E não passei, né, no primeiro vestibular de medicina. E aquilo não me desmotivou. Eu tinha uma irmã, né, que ela é jornalista, e ela sempre estava me motivando ali. E ela, eu acho que eu só tenho a agradecer a ela. Né, porque foi ela, a pessoa que olhou para mim e disse assim: você tem que ser engenheiro. Caramba. Porque você gosta de cálculo. Eu acho que a engenharia identifica com você. Olhei assim, ela disse: e sábado agora você vai fazer vestibular, que eu fiz a sua inscrição. Eita. Eu estava meio, né, meio para baixo, tinha pedido no vestibular normal, de medicina. Né? E aí eu fui fazer o vestibular, passei no vestibular de engenharia, mas passei dizendo o seguinte: vou fazer engenharia, mas meu sonho é medicina. Às vezes eu brinco com meus filhos, né? Eu vou me formar em medicina, nem que seja com 65 anos de idade. Aí, o que é que acontece? Aí, comecei o primeiro período de engenharia civil, aí fui logo pegando um professor chamado Carlos Augusto Arcanjo. Opa! Ave Maria, rapaz, esse era o cara do cálculo. Mas, Johnson, antes de você falar do Paulo Augusto Arcanjo, eu fiquei curioso e com a atitude da sua irmã, como é o nome dela? É Marileide. Marileide, parabéns aí pela sua atitude, tá aqui, ó. E aí aprovado, ele pode não ter sido aprovado em medicina, mas como engenheiro, mas tá ele aprovado. Ele foi, Marileide, aprovado numa graduação que tem correlação com a medicina. Então, ele não deixa de ser o médico das construções. Olha aí, a promoção. Tanto que agora eu estou fazendo pós-graduação em diagnóstico de obra, engenharia de diagnóstico. Patologia, né? É a doença das construções. Estudando isso. A doença das construções. Mas vale a pena frisar, e falando muito sério, o poder que a palavra tem. Né? As palavras têm poder. Está aí o exemplo, né, da sua irmã, que ao fazer uma afirmação, e ao chegar numa hora que talvez fosse uma hora muito propícia, de precisão, né, que você estava precisando, ela chegou e lançou uma palavra positiva e uma atitude positiva. Então serve para nossas vidas. As palavras têm poder, e sempre que você estiver sem norte, estiver sem rumo, estiver sem o endereço certo onde quer chegar, você confie que pode aparecer um irmão, um parente ou alguém e pode lhe dar uma palavra que lhe dê o rumo. Ou então você também ser essa pessoa que assim o faça com as pessoas que possam precisar. E eu acho que essa atitude da sua irmã deixou marcado no seu coração, e quantas outras vidas você também, como professor, como pai, como uma pessoa que lidera um grande grupo, também não lançou palavras positivas para ajudar a tantas outras pessoas. Então, muito bom. Agora siga com o seu professor. Rapaz, aí eu peguei Carlos Augusto Arcanjo, cálculo 1. Meu amigo, o cara era o carrasco. O terror. Hein? 60 alunos. Você passou onde? No SESMAC ou na... Passei no SESMAC. Tá. Primeira turma de engenharia do SESMAC, né? Sou da primeira turma de engenharia. Às vezes eu brinco com os colegas, né? Porque diz, engenharia civil do SESMAC completou 25 anos. Então, fulano é o mais antigo do SESMAC. Eu digo, o mais antigo sou eu, velho. Porque eu iniciei em 97 e estou aqui até hoje. Já boa. Mas eu fico brincando. Que massa. Então, assim, eu comecei em 97 como aluno e até hoje eu faço parte da instituição. São SESMAC. Né, como docente na de engenharia civil. É uma vida. E aí eram 60 alunos já na turma. E dos 60 alunos só passaram 5. E foi aí que eu criei gosto pela engenharia. Porque dos 5 eu estava. Que bom, Johnson. Só foram 55 reprovados. E aí foi uma sequência, né? Eu comecei a realmente me motivar pela engenharia. E hoje é o que eu mais gosto na vida, né? É fazer engenharia, é fazer com que os sonhos se realizem, né? Porque a gente que faz engenharia, a gente realiza sonhos, né? Aquelas pessoas que estão comprando aquele empreendimento se sacrificam bastante para poder adquirir um sonho e a gente tem uma satisfação. Naquele momento, entregar a eles um produto com qualidade e fazer com que eles dêem um feedback positivo para a gente. Isso, para mim, é uma satisfação, sabe? De chegar a encontrar um cliente na praia, numa praça,
em algum local ele dizia, bicho, eu estou muito satisfeito com aquele empreendimento que eu adquiri, estou feliz. Então, isso, você se sente bem, sabe? Então, para mim, é uma satisfação ser engenheiro, uma satisfação ser esse profissional que eu sou hoje. Que bom. Ô, Johnson, você falou aí que na época que você foi da carreira militar, né? Uma das coisas que você aprendeu foi lidar com pessoas. E hoje na obra, né, eu acho que o que você mais lida é com pessoas. Você precisa daquelas pessoas, daqueles profissionais para poder concretizar esse seu sonho. Aí eu te pergunto, Johnson, você como gestor, qual é o seu diferencial para liderar e para desenvolver essas pessoas dentro de um canteiro de obra? Renatinha, não é fácil, tá? O engenheiro civil, às vezes eu brinco e digo o seguinte, engenheiro civil ele é gestor, né? Ou seja, ele administra, ele é psicólogo, ele é médico, ele é tudo, né? Então, para você gerir todas essas pessoas, né? Então, você tem que primeiro ensinar eles, né? E respeitá-los, né? Você tem que respeitar eles. Você tem que mostrar confiança para eles. Existe uma diferença entre o gestor e o líder, né? Então, o gestor é aquele que planeja, é aquele que cria estratégia, é aquele que cria modelos, processos, de modo a fazer com que chegue a um objetivo. E o líder não. O líder é aquele que vai colocar em prática e mostrar à equipe dele como é o caminho que vai chegar lá. Então, às vezes eu brigo, você veja um time de futebol, né? Você tem um treinador e tem um capitão. O treinador é o gestor, né? O cara que vai planejar, é o cara que vai mostrar para eles qual é o caminho que tem que ser feito, como é que vai direcionar ali, quais são as técnicas que ele vai ser utilizada, nem que seja em bater uma falta, como é que foi que ele planejou, para poder atingir o objetivo que é o gol. E o capitão não, é aquele cara que está ali no campo tentando colocar em prática, ajudando a equipe a chegar no objetivo. Com eles, né? Junto com eles, entendeu? Então, assim, lidar com pessoas não é fácil, né? É uma coisa que é muito difícil. Eu até pedi hoje para minha esposa comprar, que é um livro de um psicólogo, que o nome dele é um psicólogo americano, que é Marshall Rosenberg. Não sei se você já ouviu falar. Comunicação não violenta. Comunicação não violenta. Não violenta. Já ouvi falar assim. Então, assim, muito bom. Esse livro é muito bom. Eu li um pouco, né? E hoje eu pedi até para poder comprar esse livro para mim, que ele ensina técnicas de como você, né, ter essa comunicação não violenta, saber se comunicar, porque o que é que acontece? Você, quando está dentro de um canteiro de obra, você tem uma diversidade de pessoas com culturas diferentes, né? Pessoas com níveis de estudos diferentes. Eu ia dizer isso, níveis de escolaridade diferentes. Né, pessoas que têm problemas, né? Problemas financeiros, problemas, né, de relacionamento. Então, você tem que saber conversar com essas pessoas. Então, assim, eu dou até essa dica, se vocês quiserem comprar, Comunicação Não Violenta, e ele ensina, né, como se fosse 3 dimensões de qual é a técnica de como fazer essa comunicação, de modo que ela não se torne uma comunicação agressiva, né, que seria assim, você falar, ou seja, você ver como é que você vai falar, expressar os seus sentimentos e as suas necessidades, você ouvir, como é que eu vou fazer com que eu venha ouvir, né, os sentimentos e a necessidade dos outros. Então, isso tudo você tem que entender, né, de modo que com isso você tem a questão do autodiálogo, né, porque aí é quando você vai ter um ambiente agradável, um ambiente onde todos têm um diálogo ali que vai se tornar tudo agradável. Então, lidar com pessoas não é fácil. Não é fácil. O engenheiro civil ele é um psicólogo, né? Isso é um fato. Isso é um fato. Você lida com vários conflitos, viu, Jair? Conflitos. Com certeza. Aí eu te faço uma pergunta exatamente nesse sentido. Você começou a
a sua atuação na engenharia no início dos anos 2000, né? 2002. 2002. Né? Então, se você fosse avaliar a questão comportamental das pessoas que atuam na obra, né? Do servente, do operário em si, você acha uma diferença perceptível entre as pessoas, entre uma equipe do início dos anos 2000, 2002, 2003, 2004, para hoje, 2022, a questão comportamental? As pessoas hoje diferenciam muito o comportamento da agora para antes? Sim, né? Por quê? Porque lá em 2002, né, várias construtoras, né, passaram a implantar o sistema de qualidade, né, e aí passaram a investir no colaborador. As empresas antigamente não investiam tanto no colaborador. O colaborador, antigamente, ele era visto como um funcionário, né? Assim, eu fico chateado quando alguém chega para mim e chama um funcionário meu de peão. Entendi. Fico Porque chateado. durante muito tempo era assim. Chamava dessa forma. Peão, Eu tenho que chamar o meu funcionário de colaborador, porque ele é o cara que está junto comigo. Sem ele, eu não consigo alcançar meu objetivo. Então, eu tenho que ter esse feedback, né, com ele. Então, eu tenho que mostrar que eu tenho um respeito a ele para ele poder me respeitar, né? A recíproca tem que ser verdadeira entre as partes. Então, o que é que acontece? Com o advento do sistema de qualidade, as construtoras passaram a investir na educação, levar a educação para o canteiro de obra, né? Então, vejam, eu tinha no Time, eu tinha a turma que, juntamente com o construtor Colil e junto com o SESI, eu tinha a turma que o funcionário largava de 5 horas da tarde e ficava na escolinha, né, para concluir o ensino fundamental de 15, 16 alunos. Então, lá na época do Time, a gente chegou a formar em torno aí de 25 alunos, né, na construtora Colil. Eu chamo de alunos porque a partir do momento que ele sai do canteiro de obra e vai para a sala de aula, para mim, ele é aluno. Né? Então, assim, a construção civil ela mudou. Né? Ela mudou, hoje ela pensa diferente, ela pensa mais no colaborador, ela pensa na qualidade de vida daquele colaborador ali dentro do canteiro, né? Pensa também na qualidade de vida dele fora do canteiro, né? É porque qualquer função que você venha atuar dentro do canteiro de obras, você tem que ter um grau de escolaridade, né, Johnson? Isso, Até isso, se você fosse, digamos, o servente, você tem que ter o grau de escolaridade para poder atuar nessa posição. Nessa posição, com Isso certeza. Isso é muito bom, não é? Por quê? Porque, vejam só, hoje a gente tem, né, como eu falei anteriormente, a tecnologia ela chegou na construção civil. Então, um exemplo básico, né? Qualquer material, né, ele tem a sua instrução nele. Ali. Então, o colaborador ele tem que saber ler para ele ler a instrução. Né? Por quê? Porque ele vai receber o treinamento, mas em algum momento ele vai precisar ler aquela instrução. Qual é a quantidade de água que eu tenho que colocar nessa argamassa? Então vai estar lá no saco aquela instrução. Então, se ele não tem a leitura, já vai dificultar para ele. Né? Porque às vezes você dá o treinamento, você prepara o colaborador, mas tem um ditado que diz assim: escuta e esqueço, veja e lembro, faça e aprenda. Rapaz, a gente só aprende fazendo. Como é, Johnson? Repete aí, Johnson. Repete aí. Escuta e esqueço, veja e lembro, faça e aprenda. A gente só consegue aprender fazendo. Porque vocês são bons na profissão de vocês, porque vocês fazem todos os dias, porque vocês praticam todos os dias. Né? Então, se muito eu estou praticando, eu tendo a melhorar. Então, o que é que acontece? Quando você dá um treinamento, o cara presta atenção ali, escuta, depois esquece, só vai lembrar quando vê na instrução. Então, ele precisa, pelo menos, aprender a leitura. Né? Então, você tem que motivar o colaborador a participar da escolinha. Né? Às vezes é difícil, porque eles têm compromisso. Né? Uns moram longe, para chegar em casa, gasta 2 horas de ônibus. Acordam muito cedo, né, muito cedo, mas muitos têm aquela força de vontade e vão e conseguem ali
E ficam felizes Ficam vida, muito né? felizes. Você chegou já a participar disso, É. né? Eu lembro que era você que era à frente e implantou. Eu implantei né? a escolinha dentro do canteiro de obra. Aqui, Rapaz. a minha testemunha. Né? Quem implantou. Mas tu Eu não ajudei, dissesse, né? Eu ajudei. Tu não dissesse a mim que era Juntamente novinha? com o César. Tu não dissesse a mim que era novinha? Como é que isso faz tantos anos assim? Como foi isso? Ali no time já foi uma continuidade. Já foi uma continuidade. Eu falo time porque quando eu iniciei minha carreira na Colinho foi no time, né? Mas é muito satisfatório a gente ver aquelas pessoas se realizando, né? Estudando e aquela alegria, né? A gente fez uma parceria, SESI e Colil, e a gente deu esse apoio ao colaborador e é muito gratificante em vê-los se realizando assim. Com certeza. Eu fiquei Muito curioso agora, Johnson, você com essa experiência toda, né, tantos anos, já deve ter visto, acompanhado vários conflitos, né? Porque você imagina, o ser humano ali, naquela pressão do dia a dia, de vez em quando tem uns pipocos aí, né? Você já viu alguns casos assim que alguém matou alguém, óbito, chegou... Não chegou a esse ponto, não. Mas já tive casos de, assim, já chegar, brigar, assim, e ali se apartar ali na hora e tal, aquela coisa. Mas você tem que tomar uma postura, né? Na realidade, né, o engenheiro, ele, como eu falei, ele é psicólogo. Então, ali, naquele momento, ele é um mediador. Ele vai ter que saber lidar com aquela situação. Então, não adianta o cara também ter uma postura bruta. Né? O cara tem que ter uma postura de escutar ambas as partes. Então, você tem que chamar um, conversar, depois chama o outro, conversa, para você ver. Agora há pouco eu tive uma situação dessa. Né? Onde discutiram, um chegou assim, não, vou lhe pegar ali, o outro vou lhe pegar ali. Eu tive que no outro dia chegar e chamar um, conversei, depois chamei o outro, conversei. E aí eu comecei a ser o mediador. Depois chamei os dois. Né? Olha, vamos conversar aqui e tal. A gente chegou ali, conversou, todo mundo chegou no denominador. Peça desculpa a ele, peça desculpa Pronto, a ele. a situação é essa. Entendeu? Ó, conversem aí, a gente está conversando aqui com dois adultos, ninguém é criança, você é pai de família, você sabe as obrigações que você tem. Então, veja a sua atitude, analisem e vamos resolver esse problema aqui. Bicho, hoje os caras estão tranquilos. Sai dali, ó, eu vou e tal, mas só não quero que ele fale comigo. Mas no final, tá todo mundo tranquilo, todo mundo em paz. Ou seja, você escutou o colaborador, às vezes você chegar só punindo, você reclamando com o cara, acho que é uma conversa, um diálogo, você tem que saber como você vai chegar, né? A dificuldade é essa, sabe, Gerson? Como é que você vai chegar, como é que você vai se expressar, como é que você vai passar os seus sentimentos para ele, aquilo que eu falei, como é que você... para que você venha ouvi-lo, né? Isso. E aí você também sentir esse... né, João? Eu acho que é uma das coisas importantes. Importante. Ouvi-los um pouco para poder entender. Não é? Entendeu? Assim, bicho, conflito Imagina. Chega na obra, aí já tem um conflito. Olha, eu cheguei hoje na obra, já tinha um conflito. Porque você... Eu digo, rapaz, vamos com calma. Eu sou um cara paciente, sabe? Eu sou um cara que sou assim. Olha, eu tenho meus problemas, como todos têm problemas. Todos nós temos problemas, né? Bicho, mas a partir do momento que eu piso o pé na minha obra, o que eu tenho de problema fica na porta. Eu não levo meus problemas para dentro do meu canteiro, porque eu sei que isso não vai funcionar, né? Eu não vou conseguir atingir meu objetivo, então os problemas ficam. E eu vou fazer a minha parte. Depois, quando eu sair, que terminar ali, aí eu vou resolver meus problemas. Mas a gente não pode misturar as coisas. Tem gente que, às vezes, tem um problema externo e leva para o âmbito do trabalho. E ali você acaba criando um âmbito desconfortável, um âmbito de trabalho que não é legal, né? Às vezes as pessoas convivem ali, mas convivem porque tem que conviver mesmo, é emprego, é o trabalho. Mas se o cara olhar para um lado, olhar para o outro, meu amigo, se eu pudesse, eu caía fora. Tanto não aguento, tá? Entendeu? Mas assim, difícil, o ser humano é difícil. Uma pergunta, João, só complementando essa área de pessoas ainda, porque na TIA tem ali uma sequência de coisas mais técnicas de gestão de obra, mas eu fiquei curioso. De uma época para cá, a gente tem percebido mulheres trabalhando também na obra, né? Obviamente que talvez não em todas as áreas, mas sempre tem a presença em alguma área e tal. Como é que você enxerga isso? Você vê isso como, ao longo do tempo, não tinha e agora tem, isso agrega valor, assim, é interessante? Como é que você vê essa parte aí do papel da mulher na obra? Vou dizer assim, com certeza agrega valor. Porque
a gente não vive sem as mulheres. Por exemplo, eu não vivo sem a minha esposa. Então, bicho, o homem sem a mulher do lado, ele não funciona. Né? Às vezes, os amigos brincam assim, dizem, bicho, um homem consegue fazer uma coisa aqui, beleza. Agora, se você colocar ele para fazer duas coisas ao mesmo tempo, ele já se atrapalha. Pronto. Mulher não, ela consegue fazer duas coisas, três ao mesmo tempo. Você está falando aí da sua esposa, é uma coisa. E no lado do trabalho. A gente está falando no lado do trabalho. Vamos chegar lá agora, no lado do trabalho, tá? Mas ele largou bem. Eu fiz uma pergunta assim, tão sisuda, né? Para ver se ele pensava duas vezes, mas ele foi firme. Gostei. Olha, Jaelson aqui só trabalha com homens, ó. Você pode ver. Tá vendo aqui. aí? Só trabalha com homens aqui. Mas é porque eu sou medroso. Então, assim, eu brinquei pra gente chegar agora no canteiro de obra. Né? Bicho, eu vejo a mulher uma figura fundamental dentro de um processo de gestão. Né? Ela é uma figura que é importante, né? Por quê? Porque ela consegue, ali ao seu lado, fazer com que você consiga gerir as coisas de forma organizada. Né? Então, ela lhe ajuda bastante. Exemplo, todos os meus estagiários... Eu ia fazer essa pergunta. Deixa eu fazer. É verdade que você só gosta de estagiárias mulher? Rapaz... Olha a pergunta. Boa pergunta, né, Renata? É verdade, Jossa? É porque é o seguinte, eu tinha estagiários homens também, né? Por exemplo, no Time eu tinha 2 estagiários homens, e aí eu acabou entrando em estagiária mulher. No final, bicho, eu cheguei assim, bicho, eu vou testar aqui como é essa experiência de trabalhar ao lado de uma mulher. Eu nunca tinha trabalhado assim, ao lado de uma mulher, né? Próximo a mim ali, né? numa obra. E aí eu precisava de uma pessoa que me ajudasse a organizar as coisas. Né? Por quê? Porque o dia a dia ali, ele é muito corrido. É muita mutação dentro de um canteiro de obra. As coisas se modificam, Jaelson, de forma impressionante. Então, você precisa estar presente, você precisa estar atuante. Tá? Eu não sou aquele cara que é o gestor de obra que vai ficar sentado numa mesa, ali olhando o projeto, compatibilizando o projeto, planejando, criando processos, e daquela mesa não sai, e joga a obra na mão dos estagiários, joga a obra na mão do mestre, dos encarregados, daqueles líderes de equipe. Não, eu sou um cara que eu gosto de participar da minha obra. Eu gosto que a minha obra tem que andar conforme eu planejei. Entendeu? Então eu gosto de estar presente, eu gosto de acompanhar a obra. Eu sou um cara que eu estou ali, eu estou dentro da obra. Né? Eu não consigo ficar dentro de uma sala ali o tempo todo e sabendo que a minha obra está andando e eu não estou acompanhando. Né? Então, assim, é porque questão de responsabilidade. Né? Então, porque eu gosto de fazer as coisas para que no futuro não venha dar problema. Né? A gente gosta de fazer as coisas bem feitas. Então, para que as coisas sejam bem feitas, tem que ter os seus olhos. Ô, Johnson, e por que no próprio canteiro de obras não tem muitas mulheres? Não tem mulheres, tem lá no New Time? New Time? Não, no canteiro mesmo, na operação. Tem? Não, na operação não. Na operação mesmo, sem ser na gestão, né? Não, sem eu ser cheguei na parte administrativa. Eu cheguei a ter na operação no Gran Fortune. Eu tinha mulheres que faziam a parte de rejuntamento. Sim. Né? Mas não é comum muito, e aí né? você tomou, né? Mas não é comum, né? Agora. Já pensou? Ô, Johnson, mas não é ela muito tomou, comum ter servente, ter... Não é não, sim. Tem construtoras que tem, né? Tem construtora que tem, mulheres pedreiro. Você acha que é um mercado que está aberto para as mulheres? Ele está aberto, sim, com certeza. Não tenha dúvida que não existe mais essa coisa. Não, isso aqui é para homem, isso aqui é para mulher. Todos são iguais. Pô. Sem contar que a mulher é mais organizada mesmo. Sem contar que a mulher é mais organizada. O homem bagunça tudo. O homem bagunça tudo e a gente precisa delas para organizar. Sem dúvida. Por isso que lá em casa é combinado. A parte da bagunça é comigo, a parte da homem só serve para pegar peso. Hoje no New Time é mesclado, né? Hoje eu tenho um homem como estagiário e tenho mulher como estagiário. Né? Então, eu adoro trabalhar com mulheres ao meu lado. Certo. E eu me identifico. Entendi. Eu me sinto mais à vontade, eu deixo... elas me ajudam bastante.
né? Não quer dizer que os homens não sejam organizados, né? Lógico, não, Porque eu entendo. com certeza os homens são organizados. Mas a mulher tem um diferencial, sim. É um elo, né? Uhum. É um elo, né? Então a gente tem que mostrar que elas também têm potencial e com certeza ela tem que estar ao nosso lado ali participando, né? Muito bom. Ô, Johnson, vamos falar agora desse projeto, né, que você está atuando atualmente na construtora Colil. Você está numa obra que ela está conhecida não só aqui no nosso estado, né, mas assim tem muitos investidores que acreditam nesse novo projeto da construtora Colil. E ele é conhecido com um slogan, né, se é assim que eu posso dizer, que ele é transformador. É um projeto que chegou para transformar. Isso é uma responsabilidade grande, né, isso, Johnson? Aí eu queria te perguntar, qual é o grande diferencial dessa obra para você? Renatinha, realmente o New Time é uma obra transformadora. É uma obra que veio para quebrar todos os paradigmas. Né? É uma obra que ela tem tecnologia, né? É uma obra que atende a todos os requisitos normativos. É uma obra que ela tem uma arquitetura realmente diferenciada, né? E uma obra que você faz com que ela tenha um modelo tão diferente que aí você consegue ter velocidade de execução, né? Então o New Time realmente ele é transformador. O New Time é uma obra que é diferenciada, né? É uma obra de subsolo duplo, uma obra que a estrutura é protendida com laje plana, né? É uma obra onde o sistema de fechamento interno é em drywall, né? Então, para você... Tá entendendo tudo aí, amor? Eu tô prestando atenção. Só para... Eu tô prestando atenção, assim, essa coisa aí do sistema todo. Continue, Johnson. Depois eu quero um certificado aí. Muita tecnologia, né? Muita tecnologia, produtos de qualidade, muita coisa inovadora, né? Por isso que ela é transformadora, né? Porque tem muita inovação, né? Ela é um quebra de paradigma, né? Dentro da construção civil. E só para você ter uma ideia, né? O New Time ele atende a todos os novos requisitos normativos, né? Então, o que é que acontece? Dos requisitos normativos, em termos, só dar um exemplo aqui para você, em termos de acústica, né? O New Time ele está praticamente atendendo o requisito. Você tem requisito, seria o superior, intermediário e o mínimo, né? Então, a gente está ali entre o intermediário e superior, né? Ou seja, o padrão do empreendimento realmente é um padrão diferenciado, né? Então, sem dúvida, o New Time ele é transformador, é uma obra, né, bem complexa. Para você que já gerenciou várias outras obras, podemos considerar que essa é a mais completa no seu currículo que você até hoje atuou? Sim, Gelson, assim... Óbvio, você trabalhou em várias boas obras também, mas essa é a mais pujante. Ela é uma obra diferente, né? Ela é uma obra assim, às vezes eu brinco com os colegas e digo assim, ó, eu não gosto de obra pequena, eu só gosto de obra grande, né? Eu gosto de desafio, né? Eu gosto de desafio, e realmente o New Time é uma obra que ela traz um desafio, né? Um dos desafios do New Time é o prazo de entrega. Isso que eu ia perguntar. Né? Mas antes do prazo de entrega, eu só queria ouvir um pouco de uma parte que eu cheguei a ver, que é a fundação. Eu achei aquilo um negócio, assim, fenomenal, e eu não entendo absolutamente nada de obra, mas eu cheguei quando eu vi, caramba, o que é que você me diria daquela profundidade, tecnicamente falando ali, assim, para quem chegar depois e ver só a obra pronta, que vê o prédio bonito, que vê, né, a construção concluída, mas você que pegou da base, o que é aquilo? Por que aquela fundura toda? Por que aquela gama toda de equipamentos? O que foi aquilo? Fundação. A fundação do New Time, né? A gente tem uma obra que ela é de subsolo duplo, ou seja, o New Time hoje ele está submerso na água, né? Então o New Time hoje ele está a 5 metros dentro da água, né? Então meio fio. Do meio fio, a minha laje sob pressão ela está a 6,20 metros do nível da rua. Então o nível de água hoje do lençol freático chega a 1 metro, mais ou menos 1,10 m. Então ela praticamente está uma obra submersa na água, uma obra de subsolo duplo,
Uma obra que tem uma pressão hidrostática muito grande, né? Então, foi uma obra que eu vou dizer a você que não foi difícil de ser executada. Por quê? Porque foi tudo planejado, né? Foi tudo planejado e, graças a Deus, tudo deu certo conforme foi planejado. Então, vejam, uma obra de subsolo duplo, um rebaixamento de lençol freático, né, a uma profundidade de 5 metros, você tem que baixar o lençol, eu cheguei a ponto a baixar o lençol 9 metros, né, para executar os blocos de fundação do posto de elevador, né, que eram blocos que a gente chama de blocos de concreto massa, que são blocos de grandes volumes, né, bloco que dava 120 metros cúbicos de concreto, então blocos de 90 metros cúbicos de concreto. Então, Gelson, conseguimos executar essa obra com apenas 4 bombas de rebaixamento. No estudo inicial estava previsto para essa obra 10 bombas de rebaixamento. E executamos essa obra com 4 bombas de rebaixamento de alta eficiência, com baixo consumo energético, né? Então a gente tinha um gerador, que é o gerador do próprio Newtime lá, um gerador de 750 kVA, né, que quando tinha falta de energia da equatorial, a gente garantia o funcionamento dessas bombas com esse gerador. Então era tudo planejado, né? Desde o gerador, desde a sua subestação aérea provisória, né? Eu tinha lá transformador de 300 kVA para atender justamente aqueles equipamentos que eu tinha lá. Então, assim, se você olhar, né, foi uma obra que ela foi executada, né, em um nível, né, de tranquilidade, né, que a gente tinha vários desafios ali no Newtime. Um dos desafios era o DENIT. O DENIT estava 2 metros acima do nível da rua. Então a gente tinha, né, uma contenção com a cortina lateral do DENIT, que era uma contenção que a gente tinha uma berma, né, para poder segurar essa cortina até eu chegar o momento de eu travar ali a laje, travar a cortina com a laje e criar ali apoios para aquela cortina, porque ela estava ali em balanço, apenas engastada no solo. E aí o DENIT ele estava mais alto, então tinha esse desafio ali naquela parte do DENIT. O que é berma? Berma é um talude de areia fazendo uma contenção em uma parede, né? É aquela berma que está ali naquele local, um talude ali, fazendo aquela contenção, né? Ajudando aquela parede na contenção. Eu entendi agora. Então, assim, hoje eu converso aqui satisfeito, feliz da vida, realizado. Mais da metade dele pronto? O Newtime hoje, estamos indo para a 8ª laje tipo, né? 8ª laje tipo, e a previsão é que no mês de dezembro a gente está com a estrutura concluída, mas... São quantas lajes, Johnson? São 12 lajes tipos, mais a cobertura, né? Totalizando aí... A cobertura seria o rooftop? Tá 280 apartamentos. Seria o rooftop? Sim, a cobertura seria a parte rooftop, onde tem uma área de lazer, um restaurante, né? Ali naquela parte de cobertura. E, assim, o interessante é agora, né? Porque a gente iniciou a fase de drywall, porque o propósito do Newtime era fazer com que o Newtime fosse uma obra seca, né? Digo obra seca, aquela obra que não vai gerar tanto entulho, tanto resíduo, né? Então, hoje, começamos a parte de drywall, né? Então, para você ver a velocidade, em uma semana de trabalho, a gente já está com uma torre praticamente pronta, com todas as paredes já fechadas de apartamento. O que é fase de drywall? Drywall, né, é um sistema, né, de paredes de fechamento em gesso acartonado, né, com estrutura metálica. Né? Então, é um sistema hoje que é tendência. Tá? Então, o drywall tem uma grande vantagem em relação à alvenaria, né, que é a parte acústica. Né? Em termos de acústica, você vê que o drywall ele consegue até 45 dB, 50 dB. Né? E a alvenaria não chega a isso. Interessante isso. 30 e poucos dB. Interessante. Esses dias eu estava conversando até com alguém que te conhece, né? O João da Arte Módulo. O João é ele que né? está executando o Newtime. Pronto. A equipe estava conversando, inclusive falou muito bem a seu respeito. Inclusive, né? Um abraço para você, João. Eu tive com ele, conversei bastante. E ele falando dessa questão, eu perguntei essa fase do drywall. Quando eu perguntei que você respondeu, eu lembrei até do que ele me falou. Eu juntei os pontos e falando dessa tecnologia, né? E que aparentemente, principalmente para quem não entende, como é o meu caso,
acha que a alvenaria seria muito mais eficiente para a questão da acústica e que não é. No caso da óleo, tem esse papel, né? Acústica e segurança, né? Que as pessoas pensam que ser mais seguro, né? A alvenaria tradicional. Hoje eu estava brincando, o pessoal da Placo, tá, né? Tava dando treinamento hoje para a equipe técnica da obra, né? Que é o que? Os estagiários, auxiliar de engenharia, mestre de obra, encarregados, para poder fiscalizar, né? A parte da execução do drywall. E a gente tava brincando hoje, pô, essa foi a obra que deu mais trabalho na fase de projeto. Porque a gente teve todo um cuidado, só para você ter ideia, né? Hoje o New Time, acredito que em termos de Nordeste ou até aqui em Alagoas, é a única obra, né, que está vindo com paredes de placas duplas, onde as placas que dividem apartamentos são placas de alta performance, que são as placas performance da Placo, né? Ou seja, é uma das tops da Placo. Então a gente está vindo com placas duplas de performance. Então realmente para poder fazer com que a acústica saia de um nível inferior para um nível superior. Então, ou seja, o hóspede, quem estiver nos quartos do New Time, pode gritar. Com certeza. Porra, eu falei de muitos diferenciais, mas esse aí tá de lascar, viu? Irmãozinho, você que não adquiriu ainda o New Time, olha que propaganda aqui, que mexendo, né, rapaz? Depois falar com o Hugo, né, sobre isso aí. Mas você poder gritar, foi ótimo, gostei aí. É o nível inferior para o nível superior. Foi isso que você quis dizer, né? Com certeza. Eita, massa. Ô, Johnson, vamos lá. Dentro do sistema construtivo, né, desde 2002, né, que você já vem há 20 anos nessa sua área de atuação, nesse período houve a aprovação daquela norma de desempenho, não é isso? Que é a 15575. O que mudou nos sistemas construtivos, Johnson, após a aprovação dessa norma? Renatinha, como é que você vê? A norma de desempenho, ela começou, se não me engano, em 2010, né, junto com a Caixa Econômica Federal, onde ela tem exigência apenas para edificações até 5 pavimentos. E aí ela estava passando por reformulação, né, que a Caixa Econômica que motivou essa questão da norma de desempenho, e em 2013, né, ela passou a entrar em vigor. Então a norma de desempenho, né, ela veio para quebrar alguns vícios, né, ou seja, fazer com que você passe a executar a construção atendendo às normas da ABNT. Porque, no entanto, até a vigência da 15575, ninguém se preocupava, tem que atender a norma 5626, eu tenho que atender a norma 12655, eu tenho que atender a norma 5674, né? Não tinha essa preocupação. E aí a norma de desempenho fez o seguinte, ela é bastante exigente na parte de acústica, tá? Na parte de acústica ela é bastante exigente, mas ela é dividida em 6 partes, certo? Então a norma, ela diz o seguinte, que eu tenho que cumprir aos requisitos, né, de todas as normas. Ela faz com que eu faça e execute as minhas atividades atendendo os requisitos normativos. Eu tenho que executar porque a 15575 diz isso. Não, porque a 15575 vai dizer o seguinte, você tem que executar conforme a norma tal, né? Outra coisa, né, fez com que melhorasse, né, o padrão de qualidade dos empreendimentos, diminuísse o número de patologias, né? Porque o que é que acontece? A norma de desempenho, ela faz com que você execute aquela atividade, né, para você conseguir garantir o melhor desempenho da estrutura, né? Tanto que na norma de desempenho ela fala lá da vida útil do empreendimento, ou seja, ela divide as responsabilidades. Então, o arquiteto tem a sua responsabilidade, ele tem que especificar tal material. O usuário tem a sua responsabilidade, o fornecedor tem a sua responsabilidade. Então, ela passou a criar critérios de responsabilidade para cada um, né? Exemplo, o usuário não tem responsabilidade, o usuário tem responsabilidade, né? Ele tem que atender aos requisitos normativos quanto à questão de manutenibilidade, né? Então, ele tem que garantir a manutenção do empreendimento
O construtor tem responsabilidade? Tem. Né? Ele tem que fazer uma estrutura que atenda a um bom desempenho. Boa. Johnson, nas partes da obra, a que merece mais atenção, a fase das obras. Tem várias fases, né? Na sua visão, a que merece mais atenção, qual é? Você, por exemplo, na obra do New Time já passou por algumas fases e tem outras que virão. Numa obra no geral, qual a fase que merece mais atenção? Será que existe? Eu acho que... Não, todas as fases exigem maior atenção, né? Porque a obra, ela nasce na fundação. Mas não teria uma que, digamos assim, oferece mais risco? Eu posso dizer assim, grau de responsabilidade em termos de risco. Sim, né? Então, vamos falar em termos de risco à vida humana. Né? Eu, às vezes, costumo dizer o seguinte, o engenheiro ele tem muita responsabilidade. Muito, eu também acho. Porque se o engenheiro errar, ele pode vir a prejudicar centenas de pessoas, centenas de famílias. Isso é verdade. Né? Se um médico erra, ele vai errar em uma única pessoa. Tá? Então, a responsabilidade do engenheiro é muito grande. Então, falando em grau de risco, a fase de estudo de fundações, né? Estudo de solo, execução da fundação, né? Execução da estrutura, né? Ou seja, é o que está mantendo a edificação em pé. Então, aquilo ali, você sabe que você tem muita responsabilidade. Então, você não pode entregar assim na mão de qualquer um. Tá? Você tem que acompanhar. É uma coisa que, enquanto não termina a estrutura do prédio, o engenheiro não fica tranquilo. Entendi. Ele só começa a respirar. A estrutura seria a parte mais... Fundação e estrutura. Interessante, crítica, né? O que você falou aí, eu vi total sentido, né? Na minha cabeça aqui, mas aparentemente, aos olhos nus, para quem não entende principalmente, pensa que a fase mais difícil é aquela que o operário está nas alturas, sei lá, o revestimento externo, o próprio trabalho na altura lá, quando está chegando na parte mais alta. Para mim que era uma fase que preocuparia mais, mas não é tão assim. Não, ela é a fase que é preocupante em termos de segurança do trabalho. Tá? Então, falando em termos de segurança do trabalho. Então, assim, em termos de responsabilidade para a entrega do empreendimento, né? Como estou falando, então eu tenho que garantir com que eu tenha uma estrutura que tenha uma vida útil prolongada. Perfeito. Né? Uma vida útil prolongada. Então, eu tenho que garantir isso. Tá? Agora, em termos de segurança de trabalho, eu acho que é em todo momento. Porque o acidente ele pode acontecer em uma simples abertura na laje. Né? Não é o cara estar trabalhando na altura. Ali, às vezes, ele está mais seguro do que, às vezes, quando ele está andando. Meio que se Johnson? previne mais nessa fase. Né? Tem sentido. Então, assim, o engenheiro ele não consegue dormir enquanto não sai da fase de estrutura. Por quê? A fase de estrutura, além dessa responsabilidade, a fase de estrutura é a fase que está expondo todo mundo à altura, né? Todos os colaboradores estão expostos à altura. Existem dispositivos para isso, né? Então a gente tem os EPI e EPC, né? O EPC, que é equipamento de proteção coletiva, os EPI, que é equipamento de proteção individual. Então a gente tem todo o cuidado para que a obra tenha EPC, para que todos os colaboradores tenham EPI, para que eles venham se proteger. Mas eu vou dizer, a gente não consegue dormir não, né? Imagina. Né? É muito sério mesmo. É a mutação ali no canteiro de obra é enorme. Você coloca um guarda-corpo aqui, quando você vira as costas que volta, aquele guarda-corpo já foi removido, aí já tem que vir outra pessoa ali colocar o guarda-corpo, você tem que estar orientando o pessoal, você tem que estar ali para o colaborador mostrando para ele que ele tem que realmente ter medo. Porque eles não têm medo. Ele não pode, não tem medo. Excesso de segurança. Excesso de segurança. Às vezes o colaborador diz, estou há 30 anos, nunca aconteceu. Não pode pensar desse jeito. Tem que pensar com medo mesmo. É lógico. Tem que ter medo. Porque, da altura, medo da queda de uma situação. Qualquer situação ali. Conta aquela pessoa que a gente viu sábado saindo da casa de manhã. Rapaz, falando de medo, né? Não é obra. Não é obra, mas é de gente disposta. A gente saindo ali, perto da Lagoa da Anta, né? Do Hotel Jatiuca, e um prédio que fica logo de cara, quando a gente para assim na dobra da rua, da avenida, uma doméstica, né? Uma pessoa que trabalha lá com uma faxineira, ela estava pendurada com uma perna do lado de dentro, uma perna por fora, e limpando o vidro.
Eu até fiz um videozinho, depois eu te mostro, mas é um negócio assim A coragem impressionante. dela, Johnson, ela botou uma perna pra Eu fora brinquei. do prédio. Simplesmente. E assim, toda debruçada pelo lado de fora, limpando a parte externa do vidro, Eu, excesso de segurança. eu acho que essa daí, se fosse trabalhar com o João, você ia dizer, né? Ia dizer, não, eu É faço outra- isso. Eu faço isso há 30 anos, preocupação né? do gestor é a segurança, né? Na hora do planejamento, a segurança está lá, porque tem que andar em conjunto, tá? O processo e a segurança. Onde ela estava? Onde ela estava? Imagina só. Ela estava limpando o vidro aqui, ó. Ela estava do lado de fora, Rapaz, praticamente. Diga aí. Se você vê um profissional infringir assim, as normas, você já chegou a suspender? Você chegou já a tomar uma atitude assim mais séria? Sim, assim, a gente Comumente, faz, a gente faz o que a legislação pede, né? A gente primeiro dá a advertência verbal nele, né? Mostra ele que ele recebeu os treinamentos, que ele recebeu os equipamentos de proteção individual, né? E dá essa advertência verbal. Depois da por Depois, escrito. se ele repetir a mesma coisa, a gente dá a advertência por escrito e aí chama a equipe técnica de segurança e leva ele para treinamento. Entendi. Aí ele vai passar pelo treinamento novamente. Tá? Beleza, você foi de Conscientização, treinamento, né? agora na terceira vez aí a suspensão, porque tem aquele que você fala e ele continua. Assim, quando você vê que não dá mais, infelizmente, não dá para fazer parte da equipe. Da equipe, é. Né? Não dá para fazer parte da equipe. Só um registro, falando de tudo isso que você colocou aí, de segurança, de cuidados e tudo, eu geralmente faço esse registro sempre que posso, da evolução do tempo. O quanto mudou. E você já deu uma nota sobre isso, mas na Constituição Civil, cara, é impressionante. Eu vou falar de um exemplo de meu pai. Meu pai tem 77 anos, vai fazer agora, e ele conta a história, né? Ele, quando chegou em Maceió, logo quando ele chegou, ele foi operário de Constituição Civil. Ele trabalhou no edifício Breda. Então, o edifício Breda é um edifício conhecidíssimo aqui no estado de Alagoas, bem antigo. E ele falando de como era naquela época, quando ele compara com hoje, não tinha um EPI, ele mexia a massa na mão mesmo, não tinha bitoneira como tem hoje e tal. Então, tu imagina, ele disse que essa coisa de horário, é por isso que na época era tão chamado de peão, né? Então, assim, para quem acha sempre que hoje está uns dias difíceis, ruins e reclama da vida, achando que o mundo está o pior do... Eu, particularmente, sempre vejo que não é bem assim. Óbvio que ainda é muito sofrido, tem muita coisa para melhorar, mas o mundo melhorou bastante com relação, principalmente, essa coisa da evolução do operário, do trabalho, né? Os EPIs não tinha aquela situação toda, tanto que em uma obra, inclusive, você sabe melhor que eu, acho que você pode comparar um prédio desses que é construído, que vocês constroem hoje, que é na média de quê? 2, 3 anos? Isso. Na época era 6 anos. O Breda mesmo, eu lembro que foi muitos anos que passou para fazer aquela obra toda. Hoje, com a tecnologia, é muito mais rápido e muito mais seguro. Com certeza. É isso? Com certeza. Sim, e o prazo da obra do New Time? O prazo é desafiador. Você está falando para os investidores, para quem comprou o negócio aí? Desafiador, José? Com certeza a obra vai ser entregue no prazo, né? Isso aí não tenho dúvida, porque são 3 anos uma obra o daquela. processo, né, Rapaz, construtivo quando do o New engenheiro Time é vem dizer diferenciado. isso... Chega a 3 processo anos, Johnson, ou não? 3 anos. 3 anos. 3 anos, né? A gente São teve um quantas ano aí unidades, para você Johnson? ver, só para sair do subsolo duplo foi quase um ano. São quantas unidades, Johnson? 280 unidades. Né? Então, a obra ela é uma obra de velocidade. Né? O modelo dela imprime essa velocidade. Está previsto para quando? Final de dezembro de 2013. 13? 2023. 2023. Ai, meu Deus. 2023. Boa. Aí eu tava falando da nova de desempenho, foi 2013 aí. Foi 2023. Mas, cara, tu acha que daqui para lá tá pronto mesmo? Com certeza. Boa. Isso aí é sem dúvida. Às vezes eu fico brincando com o meu diretor e eu digo o seguinte aí lá. Quando a obra for entregue no prazo, prepara aí minha passagem, minha e da minha esposa, pra gente ir pra Dubai, né? Ah, é? Né? Se o corretor ganha uma passagem pra Dubai, o engenheiro tem que ganhar, né? Mais O que cara deu merecido. resultado, né? Mais que merecido. Aí tem que ganhar uma passagem pra Dubai. Ô, Johnson, voltando ainda um pouquinho para aquelas etapas da obra, né? Que Jaelson perguntou anteriormente. Você classifica, você conseguiria identificar qual das fases de obras ela é mais passiva de patologias, de manifestações patológicas? Eu digo isso
Porque hoje, Johnson, a gente está vendo tanto essas edificações assim, todas marcadas. Né? A gente está andando pela Ponta Verde, chega a estar... a gente olha assim, marcada, olha para o outro lado, as edificações Assusta, marcadas. né? Assusta. Aí dá para entender que a fase que dá mais patologias é a fase de aplicação de revestimentos de fachada. O que é que você diria sobre essas etapas construtivas que são mais suscetíveis a essas manifestações patológicas? A manifestações patológicas. Renata, é um conjunto de interferências, tá? Então, é um conjunto de interferências. Pode ser falha de produto, pode ser falha de aplicação, né? Pode ser falha de manutenção, né? Porque é aquilo que eu falei, cada um tem a sua responsabilidade. O construtor tem a sua responsabilidade, o fornecedor tem a sua responsabilidade e o usuário tem a sua responsabilidade. Por isso que a norma de desempenho, ela aborda isso, né? Então, o que é que acontece? Você citou um ponto importante, né? Hoje você passa nas obras, né, nesses empreendimentos e vê umas fitinhas marcadas ali. Significa que aquelas cerâmicas vão cair? Rapaz, olha, eu não concordo com esse método, tá, Renata? É meu ponto de vista, eu não concordo. É até chocante, né? Até para o próprio empreendimento, em termos de desvalorização de empreendimento. Eu acho que todo empreendimento tem que atender, né, a questão da manutenabilidade, né? Ou seja, existe lei municipal, né? Existe a norma da ABNT, que é a 5674, que fala sobre essa parte de manutenção. E aí ela fala que você, principalmente a lei municipal, ela diz que os edifícios até 15 anos, né, tem que ter até 15 anos, tem que fazer, né, uma inspeção, um laudo de inspeção predial a cada 5 anos, né? Acima de 15 a 30 anos, tem que fazer um laudo a cada, se não me engano, 3 anos. Acima assim disso, a cada 2 anos e assim vai. Então, as pessoas estão fazendo, é o momento do laudo agora, né? Então, é uma exigência municipal. Então, o síndico, ele tem uma responsabilidade, ele responde civil e criminal. Então, ele sabe que ele tem que fazer aquele laudo ali. Então, pede o laudo de inspeção predial e aí chega a empresa e mapeia todo o empreendimento. E aí, isso não é legal, né? Eu acho que no laudo você pode mapear, você pode identificar, mas não deixar aquilo ali para que todo mundo veja que ali tem uma patologia, que ali tem um problema. Eu acho que toda patologia, né, ela é de ser sanada e resolvida, por isso que se faz o laudo, por isso que se faz a inspeção. Eu não tenho necessidade de... Exemplo, eu passo ali nas ruas aqui da Pajuçara, Ponta Verde, eu vejo que tem empreendimento que tem 8 meses com aquelas fitas no prédio. Não tem necessidade disso, né? Eu quero identificar, mapeei, tirei foto, registrei, coloquei no laudo, resolveu. Tá ali, aí cabe ao condomínio agora tomar as providências, né? Então, muitas vezes, essas patologias, elas não estão ligadas diretamente à execução da obra, né? Elas podem estar ligadas diretamente a uma questão de manutenção, né? Exemplo, eu não fiz a manutenção das minhas juntas de movimentação, né? Aquela vedação ali. Então, ali já começa a ter uma percolação de água. Essa percolação de água vai em toda a fachada ali, ele começa a prejudicar, né, a fachada do empreendimento. Então, o que é que acontece? Pode ser um desses fatores, né? Mas não justifica essa questão de estar adesivando. Isso aí eu não concordo. Né? Eu concordo no laudo, mas eu concordo. Compromete a construtora, compromete até o próprio engenheiro. Né? Não, o engenheiro nem tanto, porque ninguém sabe quem foi o engenheiro daquela obra. Né? Mas sim a construtora e principalmente o seguinte, compromete o empreendimento. De né? Quem está Quem comprou morando naquele empreendimento, o cara passa, esse prédio aqui está todo... Quem é que vai querer comprar? Né? Está desvalorizando o empreendimento. Né? Exemplo, eu como síndico, eu não deixo fazer uma coisa daquela. Eu imaginei que aquilo ali fosse uma exigência legal. Tinha que ser feito porque tinha que ser feito. Mas se não é, então aí o inventor daquilo ali, assim, né? Eu estou me metendo até na hora. Maluco, assim. Quem é que inventou isso? Paciência. Porque se não é exigência da lei, que não seja feito, né?
Então, a exigência da lei é que se faça uma inspeção predial. Isso. Aí, quando eles fazem, eles acham por bem, essa empresa entende por bem, demarcar já o território. Bom, então a É o empresa ponto de faz vista, e né? o síndico e as pessoas aprovam. Quem acata, né? Quem deixa. Aí paciência, Eu paciência. Papo de Engenharia, estamos aqui com o patrocínio, a gente não pode deixar de registrar. Estamos com o patrocínio da Renge, uma empresa que chegou para tratar exatamente do ramo da arquitetura, da engenharia popular e da engenharia diagnóstica. A Renge chegou para ficar. E também de uma empresa conhecida por demais aqui no estado de Alagoas e no Nordeste, que é a Verde Vivo Paisagismo, é aquela que cuida do paisagismo do seu imóvel, do seu patrimônio, da sua empresa. Vamos embora. Muito bom. Esse é o Papo de Engenharia e hoje estamos batendo papo aqui com o Johnson Pinto, ele que é engenheiro, já deu aqui todo o seu portfólio de trabalho, especialmente na gestão de obra. Natinha, vamos embora? Bora embora, Johnson. Johnson, como é que você vê essa relação de arquiteto e engenheiro nas obras? Eu vejo de muita briga. Você é daqueles que acata a opinião do arquiteto, que briga com o arquiteto? Né? Você tem que ter uma boa relação com o arquiteto, né? Porque ali, aquele empreendimento ele é um conjunto de várias equipes, de vários profissionais envolvidos. E o arquiteto é um deles. E por que vocês brigam tanto assim? Só para Rapaz, a gente, o engenheiro arquiteto, a gente não briga com o arquiteto, a gente realiza né? O sonho do arquiteto, o projeto do arquiteto. A gente faz com que aquele projeto se torne real. Eu vou lhe dar uma oportunidade, Rita Souza, para vir aqui e se esclarecer se isso é verdade ou não. Um abraço para você. Jones, como é que você enxerga a mulher na engenharia civil? A mulher na engenharia? Mas ela tá tocando aí nessa tecla e tal. Tá vendo que você comete algum deslize aqui. Você cometer algum deslize. A gente fica apertando. Rapaz, eu enxergo a mulher como uma... Como é que você vê a mulher, Johnson? Uma excelente profissional. Né? Rapaz, uma excelente profissional e desculpa aí, mas vou discordar uma pessoa de você. de um comprometimento assim enorme dentro do conceito processo, ali, do né? processo, de tudo. Ela realmente... Hoje eu sou satisfeito, né? Tenho uma satisfação enorme em ter mulheres trabalhando do meu lado. Como engenheiras. Como engenheiras. Colegas engenheiras. Colegas engenheiras, né? Com certeza. Boa. Diga. Uma coisa importante que eu ia falar, o Jaelson entrou, na questão da patologia da fachada, só tocando, Jaelson, que o condomínio ele tem por obrigação fazer a manutenção, então, ou seja, ele tem que fazer a lavagem da fachada, tem que revisar os selantes, ele tem que realmente fazer esse teste de percussão, porque se tiver que trocar ou substituir alguma pedra ali que esteja solta, ele tem que pensar que aí ele tem que trocar, entendeu? Então, porque a gente está falando de uma área de 10 mil metros quadrados, então 20 mil metros quadrados, 6 mil metros quadrados, 4 mil metros quadrados de área de cerâmica, e aí você tem uma 2, 3 pedrinhas ali que estão propícias a queda, então você tem que substituir. Então o condomínio tem essa obrigação. Por isso que tem a questão da manutenabilidade. Sem falar que existe um plano de manutenção. Sim. Não é? Orientando todo síndico, né, a todo dono de algum empreendimento, porque a gente fala assim, mas não é só essas edificações verticais. São todas as edificações de um modo geral. Residencial, comercial, indústrias, né, shoppings, enfim, lojas, enfim. E existe um plano de manutenção que quem não tem, contrata um profissional habilitado, seja ele da área de engenharia ou arquitetura, para elaborar esse plano de manutenção e você ficar ciente das manutenções pertinentes da sua edificação. Com certeza, não é isso? Com certeza. Eu queria fazer até um adendo com relação à questão da demarcação, baseado no que você falou. E aí eu retirando até um pouco do que comentei, no seguinte sentido. Se aquilo for feito, uma demarcação para logo em seguida, no mesmo momento, do dia seguinte, for fazer a obra... Mas é assim que a gente entende. Eu registro... Entendi. É dessa forma que eu entendo. E aí, mas passar 6 meses, uma edificação lá marcada... pronto. Então, beleza. Não tem lógica, tá? Eu como síndico, no outro dia eu ligo para a empresa e digo, tu vem registrar isso aqui, eu vou mandar tirar. Pronto, entendi. Não tem... Não, agora eu entendi. Então, é necessário sim que seja feito... desvalorizando o empreendimento. Porém, que seja feito e logo ter uma solução. Tem uma solução. Né? Entendi. Aí sim tem sentido. Agora, passar lá o tempo
tempo que foi, é que não tem É sentido. que não tem sentido. Boa. Não tem sentido, né? Então, é como a Renata falou, é a questão da manutenção, né? Então, é manter a manutenção do empreendimento, porque se você dá manutenção, você aumenta a vida útil do empreendimento, você melhora o desempenho do empreendimento. Isso. Então, tem que ter manutenção. Tem Isso edificações aqui em Maceió, que eu vou ser sincero com você. 15 anos de uso, nunca lavou uma fachada, pô. Nunca fez uma revisão Não de querem selante. lavar uma fachada. E às vezes a gente fala e faz. Lavar a fachada é muito caro. Aí depois vem o retorno, Não o é? prejuízo. Eu não vou negar que eu acho bom. Tem eu prédio acho que bom. você tem até plantinha nascendo assim nos rejuntos. Não, né? mas eu não vou, incrível. eu não vou É negar que incrível. eu acho. Manutenção, né? Mas eu acho- Plano de manutenção. Mas eu acho que é bom que isso aconteça, porque logo em seguida é preciso aí chamar a Range. Chama a Range, entendeu? Com certeza, É. com certeza. E a Range É. tem crescido e tem parceiros novos, né? Assim, eu estou acompanhando aí o processo da Range. Tem Isso. parceiros novos, isso é muito importante para que as coisas funcionem. Mas vamos embora, Natinha. Está muito bom aqui o nosso bate-papo, né? Estamos chegando certeza. aqui ao final e registrar que os patrocinadores Renge, que chegou para atuar no ramo da engenharia diagnóstica e da arquitetura popular e do verde vivo, né? Que é paisagismo, né? No mercado de Alagoas há mais de 40 anos. E, Jonso, é muito bom voltar aqui com você. E eu queria saber, Jonso é um homem de fé? Com certeza. Essa pergunta ela A só primeira fé é a fé no grande arquiteto, né? O grande arquiteto do universo, que é Deus, né? Boa. Esse é a maior fé que eu tenho, é em Deus. Ela pergunta sempre isso para engenheiro, porque os engenheiros costumam ser muito razão, muito matemática. Agora tem e a outra fé, às vezes eu brinco, é em Nossa Senhora do Concreto Armado. Boa! Concreto armado. Nossa Senhora do Concreto Armado. Nossa Essa é Senhora do Concreto ótima. Armado, Essa é né? ótima. E Ela realmente. que permite com que eu execute as minhas estruturas. E o prédio não caia. Não caia com qualidade, Como a Natinha falou, já estamos chegando à reta final do Papo de Engenharia e a gente procura sempre terminar conhecendo um pouco melhor ainda o nosso convidado. E nesse caso aí a gente faz uma pergunta: o que é que tira o Jonso do sério? Rapaz, é difícil, Jaelson. Eu acho que para me tirar do sério é você faltar com respeito à minha pessoa. Isso me chateia, porque eu respeito tantas pessoas, né? Eu procuro ser um cara que, como é que eu posso lhe dizer, ter uma educação, né, diferenciada, né, respeito da hierarquia, né? Então é muito difícil me tirar do sério. Eu sou muito paciente, viu? Às vezes o cara brinca assim comigo, rapaz, tu é aquela calma, então, bicho, fazer o quê? Jonso, eu ia perguntar isso. Eu sempre te vejo assim, sorrindo, assim, boa praça. Esses É são os assim mais sempre, bravos. Jonso? É nada, esses são os mais bravos. É assim todos os Esse dias, é mais Jonso? bravo. Todos os dias é assim, né? Assim, eu sou exigente, eu sou de cobrar, né? Eu cobro ali, eu chamo, eu converso, né? Mas de uma forma educada, né? Sou um cara que escuto, né? Sou um cara que eu gosto de escutar as pessoas, né? E tem um ditado chinês que é assim, né? Eu gosto de escutar porque você escutando as pessoas, você consegue evoluir, né? Você consegue juntar ideias, né? Aí o que acontece? Tem um ditado chinês que é assim, ó. Você imagine duas pessoas. Uma vem com um pão na mão e a outra aqui com um pão na mão. E elas se cruzam. Então, quando elas se cruzam, elas trocam um pão. Quando passam uma pela outra, uma vai sair com um pão e a outra vai sair com um pão. Então, cada uma saiu com um pão. Chegou com um pão e saiu com um pão. Quando vem duas pessoas aqui, onde elas se cruzam, essa vem com a ideia e essa com a ideia, quando elas trocam aqui as ideias, quando sai com duas ideias. Entendeu? Então, essa é a parte boa de você conversar com as pessoas, de você escutar, né? E, bicho, para me tirar de sério é complicado. Assim, é muito difícil, né? Eu me controlo bastante, né? Eu sou um cara que procuro manter um equilíbrio. Não sei se foi a educação militar, né? A gente aprendeu a conviver com pressão, né? Muito bom. A vida militar é assim, né? A gente trabalha o psicológico, né? Né? A pressão, mas... Assim, eu gosto muito de respeito, Renato. Eu gosto de respeitar e gosto que as pessoas me respeitem, que eu acho que o respeito, né, ele é importante. Isso é fundamental. É fundamental, né? Muito bom. A parte do professor Jaelson.
Eu ia fazer uma pergunta, mas fazer depois que terminar o episódio. Mais tranquilo. Johnson, tua história é pautada também pelo ensino, né? E a gente comentou bastante como é papo de engenharia, não é papo de professor. Mas se fosse papo de professor, você fazia um bom podcast também. Você, na vida, como professor... Eu comecei esse podcast nervoso, viu? Foi, né? Mas eu percebi. Agora eu estou mais tranquilo. Tá tranquilo, rapaz. Eu disse a ele, Johnson, isso aqui é só o primeiro minuto. Depois, assim, olha, eu tenho certeza que a gente vai terminar agora com gostinho de quero mais. Vamos, e aí eu vou deixar eu vou botar assim, papo de engenharia com o professor Johnson. Vamos falar sobre patologia. Diga aí. Vamos falar sobre patologia da construção. Eu quero que hoje, você como professor ensina qual disciplina? Gelson, atualmente eu ensino a parte de águas, né? Eu ensino instalações hidrossanitárias. Olha que tema bom. Isso aí vai no podcast. Tudo sobre instalações hidrossanitárias. Legal. Já cheguei a lecionar várias disciplinas, né? Lecionar na área de estrutura, já cheguei a lecionar na área de resistência de materiais de construção civil, né? Construção civil, mas chega um ponto que você tem que diminuir um pouquinho o ritmo, né? E assim, hoje eu faço o que eu gosto, que é dar aula, né? Eu não deixo de dar aula porque eu gosto, amo dar aula, e trabalhar dentro da construção civil. Boa, porque conciliar um dia todo como engenheiro numa obra e depois da aula, realmente isso aí não é para qualquer um, não. Assim, eu reduzi meu ritmo. Você está de parabéns. Eu reduzi meu ritmo. Anos atrás, eu dava aula todos os dias à noite. Então eu saía da obra, direto para a faculdade, dava aula, chegava em casa 10 horas da noite. Quando chegava em casa, meus filhos já estavam dormindo, a esposa também praticamente já estava dormindo. Então, mal conseguia conversar com a minha família. Isso é um problema grave. Então, eu tinha pouco tempo para minha família. Né? Eu lembro aquela correria de sair da obra e dar aula e tal, todos os dias. Às vezes, sábado, dar uma aula turma extra, isso e aquilo. E você chega a um ponto que você diz, peraí, vou parar um pouquinho, se não vale a pena. Se não fiquei rico até agora, mas não vou ficar mais, não. Né? Então, o que vale é a saúde, né? Opa! A saúde é o que vale. Então, hoje, eu leciono apenas uma disciplina. Muito bom. Porque eu faço realmente o que eu gosto, que é transmitir conhecimento. Mas não tirou o pé. É transmitir conhecimento. Não tirou o pé da sala de aula, né? Não, ainda não. Muito bom. Mas só para terminar, fazer a última pergunta. Mas esse comentário que se tem, assim, então, que você já foi um professor militar. Exigente, que era olho por olho e dente por dente, né? Suas provas eram provas de duração de 3 horas e tal. Isso procede e hoje você é um professor mais light, mais tranquilo. Houve essa metamorfose ambulante do professor Johnson do passado, não tão distante, para o professor Johnson atual? O tempo vai passando e a gente vai amadurecendo, né? Então, assim, não mudou, né? Não mudou. O professor Johnson, né? Vamos falar como Johnson como professor, ele é atuante da mesma forma como o Johnson como engenheiro. Né? A diferença é que você passei por uma fase em que eu sempre me preocupei com o aluno, sempre me preocupei em estar ajudando naquela formação e fazer e colocar no mercado de trabalho um profissional que sabe pelo menos com os conhecimentos mínimos para colocar em prática, né? Para que ele possa enxergar a responsabilidade dele no mercado de trabalho. Como eu falei anteriormente, a responsabilidade do engenheiro é muito grande. O engenheiro lidar com vidas, né? Lidar com o ser humano, né? Para a gente constrói uma edificação. Então o que acontece? Ele é muita responsabilidade. Então a engenharia não é um curso simples, né? De você chegar ali e você não ser cobrado. Às vezes eu brincar com meus alunos. O cara chega e fala, professor, mas eu fiz o cálculo todo certinho, cheguei aqui no final e rendei calculadora. Eu digo, beleza. Você errou. Sim. Se na sua vida profissional você fizer tudo certinho aqui, ó, chegar lá você errar, meu amigo. Foi. Agora foi. O prédio cai. Agora foi. Aí você, aquilo que eu falei, você pode prejudicar centenas de pessoas. Então você tem que saber a sua responsabilidade. Então assim, eu cobrava bastante. Tinha prova que realmente demorava 4 horas de prova. A minha prova tinha que ser no dia de sábado. Eu colocava os caras para calcular um prédio em um dia. Pronto. Digo, vamos calcular essa rede de distribuição desse prédio aqui em um dia. Aí tava uma questão, umas cascas de banana para lá. Papo de engenharia apresentando o novo professor Johnson. O ex-professor militar das provas de 4 horas, agora o professor mais light. Não, hoje é mais tranquilo porque o que é que acontece? Lógico.
O aluno tem que saber a responsabilidade dele. Não, você está certíssimo. Eu brinco assim, por brincar, eu também dei aula. Continua sendo do mesmo jeito. Você continua aplicando conteúdo, levando a sério e tudo mais. Agora, essa que você falou é a realidade. Você não vai poder levar mais o aluno nas costas. No sentido de querer meio que transformar a vida dele sem ser pelo ensino, é o ensino. E aí cada um com a sua responsabilidade, com a sua consciência, até pelo nível de maturidade, não é nem de maturidade, é de estilo de vida que se vive hoje. E são todos adultos. Até né? os pais mudou. Então assim, meu pai me criou de um jeito que eu não criei meus filhos. E meus filhos certamente não vai criar os filhos dele como eu criei. E assim vai. É a vida que segue. Com certeza. Boa! Eita, muito bom aqui esse papo de engenharia com a presença aqui de Johnson. Johnson, eu queria deixar para vocês essas considerações finais. O que é que você quer deixar de mensagem aqui para todos aqueles que estão nos ouvindo agora? E aí, Johnson? Mas eu quero deixar uma mensagem para todos aqueles que estão nos ouvindo, né? Principalmente um pouco... Como o nosso tema é gestão de obra, eu acho que quem está nos ouvindo agora é aqueles que têm interesse de saber um pouco sobre gestão. Eu quero deixar aqui uma coisa importante para um gestor, ele tem que pensar de forma coletiva. Né? O gestor, ele não pode ser individual, ele tem que ser coletivo, tem que ser um cara que trabalha em equipe. Né? Porque se ele não tiver essa mentalidade de trabalho em equipe, o processo não funciona. Tá? Então, coloquem na mentalidade de vocês que o trabalho em equipe é importante. A gente só consegue alcançar o objetivo se a gente estiver unido, se a gente estiver em equipe, e aí você consegue realmente fazer uma gestão, né, realmente de grande Isso mesmo. sucesso. Muito obrigado. Valeu, Jaelson. É uma satisfação, viu, Renata? Digo participar mesmo, do Papo de Engenharia, né, o podcast. Estou muito feliz, né? Boa. Espero ter outras oportunidades de estar aqui junto com vocês. E eu agradeço, show de bola. Foi assim um momento de distração, um momento de alegria, né? E aí, muito bom. Vamos lá, tamo junto. Eu quero também agradecer aqui a presença do meu esposo Jaelson, deixando as considerações finais. Você Só gratidão a você que nos segue, Papo de Engenharia, outros episódios virão, e agradecer ao Johnson e a vocês que nos seguem. É o co-host. É o co-host aqui da gente. Johnson, eu quero te agradecer por estar aqui conosco, contribuindo aqui para o Papo de Engenharia, passando aqui para as pessoas que estão nos ouvindo mais conhecimento, você como gestor, professor, e você que consegue formar engenheiros habilitados e capacitados aí para o mercado de trabalho. Gratidão e que sigamos em frente aí nessa nossa engenharia. Agradecer a todos aqui que estão nos ouvindo e lembrando que toda segunda-feira, às 12h30, sai um episódio novo do Papo de Engenharia Podcast. E eu quero pedir a vocês que vai lá no canal do YouTube, segue a gente, ativa o sininho, encaminhe esse episódio para as pessoas, para que mais pessoas possam ter conhecimento desse assunto. Muito bom. Papo de Engenharia, até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau. Tchau, galera. Valeu.